Queridos, eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 3 ao 5 e depois a gente vai ler o versículo 10 e 11. O livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 3 a 5 e depois a gente vai pular para o 10 e o 11. Quem encontrou diz amém. Não me deixe sozinho, eu sou meio carente. Então assim, se você estiver comigo entendendo o que eu estou falando, você pode dizer amém, você pode dizer é isso aí, você pode dizer nada a ver, não entendi nada, a gente vai conversando. Eu tenho esse estilo, é como se a gente estivesse na sala de casa conversando para expor a palavra, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 12, do 3 ao 5 e depois do 10 e 11, diz: falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Agora, o 10 e o 11. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Se puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra e nós amamos de verdade a sua palavra. A sua palavra que é a semente incorruptível e é poderosa para transformar a nossa vida. Senhor, essa tua palavra que ela não é só poderosa, mas também ela é viva, não é só viva, mas também é poderosa. Que ela possa encontrar, Senhor, nessa noite, uma terra fértil que é os nossos corações. Que a nossa mente possa estar alerta, aberta, nosso coração, Senhor, desprendido, para que essa semente produza não só 30 nem 60, mas 100 por 1, a capacidade máxima que ela tem, para que nós possamos te conhecer de uma maneira que não havíamos te conhecido antes, para que possamos te revelar de uma maneira que não havíamos revelado antes, em nome de Jesus, amém? Querido, nós lemos esse texto de Êxodo capítulo 12, que faz menção a respeito da ordem expressa de Deus a Moisés, a respeito de como eles deveriam celebrar a libertação que eles estavam prestes a receber do Egito. Não só a libertação do anjo da morte, que passaria por eles e não tocaria os primogênitos dos filhos de Israel, mas também a libertação da escravidão do Egito. 400 anos de escravidão, o povo de Deus estava naquele lugar, mas agora Deus ia livrá-los com mão forte. A última praga que Deus mandaria contra o Egito, a morte de todos os primogênitos, Deus estava trazendo uma ordem expressa para Moisés, dizendo: olha, não saiam de casa e vocês vão sentar e vocês vão jantar. Vocês vão fazer uma celebração. E Deus passa vários princípios de como eles iriam celebrar. Romanos capítulo 15, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas coisas que nos disseram, a gente possa aprender. A sombra de tudo que foi passado como uma realidade, né, daquilo que Deus queria de verdade nos ensinar de maneira didática. Eu estou muito feliz que a gente está no esquenta do Spark, na conferência de vocês. Quando eu perguntei para o pastor Pedro e para o pastor André sobre o tema, eles citaram 2 Pedro capítulo 3, no versículo ali 10 e 11, que vai falar a respeito de como é esperado que seja, 11 e 12 na verdade, visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vocês estão falando e construindo sobre um tipo de geração, ou uma melhor maneira de dizer é o que Deus espera de um tipo de pessoa desses últimos dias, desses últimos tempos que esperam, e não só esperam, mas apressam a vinda do Senhor. Nós vamos perceber no Novo Testamento que quando Jesus ele vem trazer a realidade do que significava Êxodo capítulo 12, a Páscoa dos judeus, e Jesus senta e agora ele institui a ceia do Senhor, também é um apontamento para algo futuro. Não é só uma realização de algo passado, de Êxodo capítulo 12, não é só a celebração
de uma festa que os judeus tinham, mas também trazendo a realidade do que Deus queria dizer com aquela festa de Êxodo 12, mas também apontando para algo futuro. Jesus, quando senta com seus discípulos para celebrar a Páscoa, ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem e comerem e beberem em meu nome, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão celebrar não só a nova aliança, mas também uma esperança que nós vamos comer juntos. Jesus fala: em verdade eu digo para vocês que eu não comerei, não tomarei o fruto dessa vide até que eu volte. Jesus esperava que a celebração da ceia também fosse não só um memorial de Êxodo capítulo 12, mas também um apontamento de uma geração que espera e que deseja apressar ou desejar ardentemente a vinda do Senhor, amém? É interessante entender que, como nós lemos em Romanos, o apóstolo Paulo diz que tudo foi escrito, para nosso ensino foi escrito, existem algumas ordens expressas a respeito de Deus, de como eles deveriam participar da ceia na Páscoa. É claro que hoje a gente entende as sombras e a gente traz a realidade apenas do que Cristo nos trouxe. O símbolo do pão como o seu corpo, o símbolo do suco que nós tomamos ou do vinho como o seu sangue, mas existiam mais coisas, mais elementos a respeito de como deveriam se portar enquanto esperam e aguardam o livramento do Senhor. Mas para que, você já sabe que tudo era um ensaio, mas para que a gente possa deixar claro, 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 e 19, traz alusão a esse cordeiro que deveria o sangue dele ser passado no umbral das portas. O apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis que vocês foram resgatados ou comprados do vão procedimento que vocês herdaram dos seus pais, mas o sangue precioso, mais do que prata e ouro, o sangue precioso de Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula. Lá no versículo 46 de Êxodo 12, a Bíblia diz que Deus ordena que o cordeiro deveria ser comido numa só casa, não deveriam levar a carne para fora, e tinha uma ordem expressa dizendo: vocês não quebrem nenhum osso desse cordeiro pascal que vocês estão celebrando. Em João no capítulo 19, versículo 36, a Bíblia vai dizer que isso era para que se cumprir a escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. Não só uma alusão profética a respeito do que falaram a respeito do Messias, mas também nós vemos que em Êxodo capítulo 12, Deus diz: esse cordeiro pascal, vocês não vão quebrar nenhum osso dele, fazendo menção a respeito de Cristo. Não é uma coincidência que Jesus morreu na Páscoa, pois também Cristo, 1 Coríntios 5:7, nosso cordeiro pascal, foi imolado. E ele foi imolado trazendo alusão também a essa libertação que o Egito representa, né? A escravidão do pecado e do mundo. Lá em Colossenses 1, 13 e 15, diz: ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Êxodo capítulo 12. É maravilhoso a gente se atentar, porque existem algumas coisas preciosas, e eu queria trazer nessa noite alguns pontos de que o que Deus esperava que o seu povo, como Deus esperava que o seu povo se comportasse numa geração que está prestes a deixar um lugar de escravidão e entrar numa jornada para chegar num lugar de uma terra prometida. Glória a Deus. E a primeira coisa que me chama a atenção é que o cordeiro era suficiente para saciar a todos. No versículo 3 de Êxodo 12, Deus diz: um cordeiro para cada família. É interessante entender que Deus não traz para Moisés a necessidade de talvez resolver um problema de que precisasse de 2 cordeiros ou 3 cordeiros. Não. Ele diz: um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequeno o suficiente para um cordeiro, então que convidasse o vizinho mais próximo. Porque esse cordeiro pascal é suficiente para saciar a fome de vocês. E a primeira coisa que eu entendo é que Deus espera uma geração saciada com esse cordeiro, saciada com a vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu percebo que às vezes nós nos encontramos em alguns lugares de pessoas que estão esperando que Deus faça ou que Deus envie algo externo ou Ele faça algo a mais, como se não fosse o suficiente Cristo para nós.
Quando a gente vai no início de todas as coisas, em Gênesis no capítulo 3, na queda do homem, a gente percebe que uma das perguntas que Deus faz para Adão e Eva, quando ele pergunta onde vocês estão, e aí Adão responde, a gente se escondeu porque teve medo, a gente viu que você estava vindo, nós estávamos nus e tivemos medo. E a pergunta de Deus para Adão não é o que você fez. A pergunta de Deus para Adão às vezes não é nem por que você fez a primeira? A pergunta de Deus a Adão é: quem disse para você que você estava nu? Essa é a primeira pergunta de Deus para Adão. Porque talvez o que Deus está dizendo para Adão é: eu nunca disse para você o que te faltava. Quem falou para você que faltava alguma coisa para você? Porque eu sou o seu Deus e eu sou aquele que supre todas as suas necessidades. Você sempre esteve nu e nunca sentiu falta de roupa. Você está ouvindo alguém que está dizendo que você carece de alguma coisa. O pecado trouxe para o homem a primeira coisa, um sentimento de falta. Preciso suprir algo a mais, me falta algo, eu preciso suprir uma carência e uma ausência que eu tenho. E o que nós vemos em Êxodo capítulo 12 é que o que Deus quer ensinar para o seu povo é que o Cordeiro é suficiente. Quem disse para você que te faltava alguma coisa, é como se Deus dissesse: eu sempre te digo o que te sobra, nunca o que te falta. Eu percebo às vezes que existe uma geração, e eu queria que vocês não me entendessem de maneira equivocada. Eu sou alguém que eu amo o avivamento, eu amo ler sobre o avivamento, falar sobre o avivamento. Mas às vezes eu percebo que nós temos uma expectativa futura de que algo venha de fora para dentro, quando na verdade o que o Evangelho nos ensina é que Cristo já é suficiente. A pergunta que eu faço é, quando nós lemos a história do avivamento, às vezes a gente fala: olha, os homens eles foram tomados por Deus, então o Espírito Santo os tomou e eles fizeram coisas incríveis. Será que eles foram tomados por Deus por causa do avivamento? Ou o avivamento veio porque se deixaram ser tomados por Deus? Em João, no capítulo 1, no versículo 16, tem um versículo que ecoa no meu coração e que me empolga. Em João, no capítulo 1, 16, a Bíblia diz assim: todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quando o João fala que nós recebemos da sua plenitude, nós recebemos a sua completude de tudo, nós estamos completos em Cristo. O que nós esperamos além disso? O que Ele poderia nos dar mais que não seja suficiente além do próprio Cristo? Deus fala para Moisés: vocês vão sentar e vocês vão comer um cordeiro. E se ele não for o suficiente para a família, porque é demais, porque ele sempre será mais do que o suficiente, então convide um vizinho para sentar junto. Em João, no capítulo 4, existe um relato que realmente assombra meu coração. Gente, a gente precisa entender que até João capítulo 4, Jesus nunca disse abertamente para ninguém, nem para os seus discípulos, que ele era o Cristo. É a primeira vez que a gente vai encontrar Jesus o Cristo dizendo com sua própria boca, dizendo: eu sou o Cristo. João capítulo 4. E é uma história maluca, porque a gente vai perceber que em João capítulo 4, ele resolve revelar isso a uma mulher samaritana que não era nem do povo judeu. Ela nem era uma mulher piedosa, segundo a Bíblia. Tinha muitos problemas. Mas sabe o que mais me assombra nessa história? É que os discípulos de Cristo não estão com ele quando ele se revela. E a pergunta que eu falo é: por quê? Se você ler na sua casa João capítulo 4, você vai perceber que não existe uma ordem expressa de Cristo de ter mandado eles comprar alimento. Mas se eles foram comprar alimento, é porque Jesus permitiu. E eu ouvi uma pessoa falando isso uma vez e isso continua ecoando no meu coração. Eu não quero ser um dos discípulos de Jesus que perca a revelação de quem Ele é quando eu fui comprar um alimento. Porque comprar o alimento talvez fala sobre os discípulos quererem suprir uma necessidade. Você vai perceber que Jesus está no poço com essa mulher que também está indo suprir uma necessidade, mas ela está indo se encontrar com alguém. E, gente, é uma conversa maluca. A gente acha que a mulher entendeu o que Jesus falou. A gente tem dificuldade de entender o que Jesus falou em João 4. Quanto mais essa mulher. Mas mesmo não tendo entendido exatamente o que Jesus quis dizer, a Bíblia diz que ela sai de onde ela está
E ela vai e chega para a aldeia e fala para a aldeia assim: venham ver o homem que eu encontrei, de quem os profetas disseram, ele disse tudo sobre a minha vida. Que tudo, mulher? Disse uma coisa sobre a tua vida. E a Bíblia diz que essa mulher samaritana, sem nenhuma instrução, ela traz toda a aldeia até Cristo. E de repente chegam os discípulos e se maravilham que Jesus estava falando com uma mulher. E eles trouxeram o quê? Pão. E eles começam a insistir que o mestre coma. Porque eles foram suprir a sua necessidade e trouxeram para Jesus o que eles achavam que talvez era a necessidade de Jesus. E eles começam a insistir: come Jesus, come Jesus. E Jesus se negando a comer porque ele está servindo os samaritanos com a palavra de Deus. Então eles falam: talvez alguém deu de comer para ele. E aí Jesus revela algo que eles não sabiam. Jesus fala: eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: cara, vocês estão perdendo o tempo de vocês correndo atrás daquilo que vocês acham que vai suprir a necessidade de vocês. Quando o que supre, na verdade, toda a nossa necessidade é apenas Cristo, Cristo por completo, é a vontade de Deus. Eu não quero ir atrás de coisas que eu acho que devem suprir a minha necessidade e perder a revelação de quem é o Cristo. Eu não quero que Jesus me permita ir comprar pão para eu não atrapalhar o que ele está prestes a fazer. E os discípulos vêm trazer uma parada achando que Jesus estava querendo isso. Jesus não estava querendo isso. Sabe, a gente, nas nossas carências e ausências, se nós de fato vivêssemos e entendêssemos que Cristo, que o Cordeiro é suficiente para saciar-nos, a gente não serviria mais ele por carências e ausências. Um dos maiores males que eu tenho encontrado na Igreja de Jesus são pessoas que estão servindo a Jesus por suas carências e ausências. Não, mas eu fiz e ninguém me agradeceu. Ué, mas ninguém vai me reconhecer? Não, mas peraí, você sabe com quem você está falando? E a gente se relaciona com esse Deus como se fosse um Deus que carece de alguma coisa também, que tem necessidade de alguma coisa. E se nós não suprirmos a sua necessidade, então ele não nos abençoaria. É o que Deus está tentando fazer com o povo de Israel em Êxodo 12. Eu preciso que antes que vocês saiam desse lugar de escravidão, eu vou desescravizar a mente de vocês, eu preciso que vocês entendam que o que eu estou oferecendo para vocês é mais do que o suficiente. Quando ele fala para Moisés: eu sou quem eu sou te enviou, ou eu serei quem eu tiver que ser, o que Deus está dizendo é: vocês não precisam se preocupar. Eu sou mais do que suficiente. É Deus se revelando no deserto durante 40 anos. De repente eles estão com fome e Deus fala: não se preocupem, vocês não precisam voltar para o Egito. Eu sou Jeová Jiré, eu sou a provisão de vocês. Vocês estão enfermos, não precisam voltar a correr para que o Egito cure vocês. Eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que cura. É o que ele está dizendo. Eu sou mais do que o suficiente para vocês. E sabe, queridos, eu percebo que a gente se relaciona com Deus como se ele carecesse de alguma coisa também. Olha o que nós acabamos de relatar em João capítulo 4. Deus, o Deus que se fez homem, agora está no poço de Jacó e ele tem sede. Vocês estão comigo, amém? E ele pede para uma mulher água. Quem é que nega água para uma pessoa? Essa mulher nega. Deus senta no poço de Jacó, no calor do dia, e uma mulher chega para pegar água, porque ela tem como pegar aquela água natural, e Deus pede para a mulher: você me daria de beber? E a resposta dessa mulher é: não. Você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher. Eu não dou de beber para você. Sabe qual é o Deus que a gente se relaciona com a nossa mente escravizada? Se a gente escrevesse João 4, a gente escreveria assim: e de repente Jesus mandou cair fogo do céu e consumiu a mulher samaritana. Como você nega água para alguém? Ou melhor, como você nega água para Deus? Quando essa mulher fala não para Jesus, sabe qual é a resposta dele? Se você soubesse qual é o presente de Deus. E quem é que está falando com você? Olha só, a gente se escrevesse João capítulo 4, segundo nossa mente escravizada e nosso coração prostituto,
A gente escreveria assim: se você soubesse quem eu sou, você daria água porque eu sou Deus. Se você soubesse quem eu sou, você daria o que eu estou pedindo. Não. A mulher nega água para Deus e mesmo assim a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E Jesus fala à mulher, mesmo você dizendo não para dar uma água, se você soubesse qual é o presente de Deus e quem é que está falando com você, você pediria e ele te daria de beber. Não é nem se você pediria, ele pensaria no seu caso. Não. Esse cordeiro é suficiente para saciar sua fome e sede. Ele não pede nada por carência e ausência. Por que nós faríamos isso para ele? É o que Jesus, foi lido aqui. Jesus, quando está ensinando os judeus, ele fala sobre isso, ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer de quem eu sou o pão da vida, não como seus pais tiveram no deserto. Sabe, parece que tudo ficou tão simples e às vezes me complica. Porque de repente chega casal e ele senta na nossa frente e a gente vai aconselhar. E um começa a falar sobre o outro, e um começa a reclamar sobre o outro. Porque ela não satisfaz o que eu queria, ele não satisfaz o que eu desejo, e é sempre sobre carências e ausência uns dos outros. E quando eles terminam de falar, eles falam: qual é a solução? A vontade de mim é olhar para eles e falar: Cristo é suficiente para vocês. Sabe, Pedro e André, porque às vezes parece que tem lugares que a gente não se encaixa, cara. Que eu acho que tem lugares que as pessoas estão procurando alguma coisa além de Cristo. Como se precisasse. Mas Ele é suficiente. Jesus é suficiente, mais que suficiente, não só para você, mas a Bíblia diz que Ele é suficiente ao ponto de você convidar o seu vizinho mais próximo. Olha só, glória a Deus, aleluia. Você tem sede, você tem fome, vem sentar na mesa, Cristo é o suficiente. Rafa, eu gostaria de ter filhos, mas eu não posso. Cristo é suficiente. Eu gostaria muito de casar, mas eu não consigo ver esse dia chegar. Cristo é o suficiente. Eu estou enfermo, eu precisava de uma cura, eu estou buscando tanto isso. Cristo é suficiente. O apóstolo Pedro entendeu isso. O apóstolo Paulo, entendeu isso. Ele diz: por 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse o espinho da carne. E Deus responde para ele, Cristo responde para ele: a minha graça é suficiente. Ela te basta. O profeta, quando se encontra com a viúva, que está pegando gravetinhos para fazer um pequeno pão e assar para ela e seu filho, e depois eles iam morrer, você vai perceber nessa história em Juízes que esse profeta não acrescenta nada na vida dessa mulher. O que eu quero dizer com isso, ele não acrescenta nada? É que ele não deu algo físico para ela. Essa mulher saiu de casa com uma missão. Ela ia fazer um pãozinho pequeno, ela ia fazer um bolinho pequeno, ela ia comer e ela ia morrer. Quando ela volta para casa, segundo a palavra do profeta, ela tinha a mesma quantidade de farinha ali na botija e a mesma quantidade de azeite. A mesma. Não foi multiplicado em quantidade. Ela não chegou lá, tinha um monte de saco. Falou: olha o milagre de Deus. Se a gente entendesse que o que Cristo deu para nós é muito mais do que o suficiente, a gente não trocaria por coisas banais, sabe? Agora, um outro ponto que eu queria trazer, além do cordeiro ser o suficiente para todos, para saciar, em Êxodo capítulo 12, versículo 10, ele diz: nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O que ficar é o quê? O que não se come, carcaça, pele, osso. Por que Deus daria uma ordem para eles de que o cordeiro deveria ser comido por completo? Eu não sei você, mas se alguém chegasse e falasse assim: cara, você vai sentar aí e a gente está trazendo umas picanha wagyu, sei lá, nunca comi, nem sei o que é isso. Mas é o seguinte, você tem que comer tudo. Eu vou dizer: meu amigo, deixa com nós. Não precisa pedir 2 vezes. E meditando
na palavra e orando ao Senhor, eu perguntei, Senhor, por que você ordenou que não deixassem nada do cordeiro, que comessem todo ele? E eu percebo que, além de entender que Cristo é o suficiente, a gente precisa entender que não podemos ser seletivos naquilo que recebemos de Cristo. Ou nós o teremos por completo, ou nós não teremos nada dele. Em 1 João 2, do 1 a 6, ele diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele ou que permanece nele, deve andar como ele também andou. Meus irmãos, a gente não pode viver uma vida cristã achando que podemos selecionar aquilo que queremos receber de Cristo e aquilo que não queremos receber de Cristo. Não, essa parte me cabe, essa parte eu não gosto muito. Em Êxodo capítulo 12, Deus diz, vocês vão sentar na mesa e esse cordeiro pascal, que é libertação para vocês, que é mais que o suficiente para vocês, para saciá-los, vocês deverão consumi-lo por completo. É o que Jesus fala, quando você consome algo, aquilo se torna um com você, entra dentro do seu... Você já ouviu aquela frase, você é o que você come? Se você não acredita, espiritualmente é verdade. Consumir de Cristo, e não consumir como um consumidor, mas receber e permanecer nele. Ser alimentado dele, ele é a verdade, ele é o alimento, o pão vivo que desceu do céu. Queridos, deixa eu falar algo para você. Eu percebo muitas pessoas seletivas, hoje está muito na moda, seletivo que eu quero de Cristo. Não, isso aqui precisa ser atualizado. Não, isso aqui não foi o que ele quis dizer. Não há como você selecionar o que quer receber de Cristo. Ele disse que devemos perdoar porque fomos perdoados. Não há como negociar isso. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É como se dissesse, agora essa vida não é minha, é Cristo por completo. É o título dessa mensagem, Cristo por completo. Sabe qual foi uma das maiores coisas que confrontou meu coração? Porque quando eu li eu falei, não, eu recebo tudo que é de Cristo. Jesus, tudo que vem de ti eu quero receber. Eu não vou ter paladar infantil em relação àquilo que é de Cristo. E aí o Espírito Santo me perguntou, tá, mas e as partes de Cristo que parecem ser um pouco indigestas? Ué, como assim? Com esse irmão eu ministro louvor, mas pode mudar de escala? Com aquele irmão é indigesto, é carne dura, mas é corpo de Cristo também. Se tem uma das coisas que mais nós queremos selecionar no ato de sentar à mesa e participar da mesa do Senhor, é deixar de receber a parte do corpo de Cristo que parece ser difícil de digerir. Em Ezequiel, depois do capítulo 3, quando Ezequiel, depois de ter a visão da glória do Senhor, antes do Senhor dar a palavra expressa ao profeta, ele dá o rolo e ele diz assim, coma essas palavras. E o profeta abriu a boca, ele disse, abra a boca. E ele disse que era doce como mel na boca dele a palavra do Senhor. Que faz alusão a Apocalipse capítulo 10, versículo 10, quando também o apóstolo João, na visão da ilha de Patmos, quando estava recebendo, o anjo disse, toma esse rolo, pega e come essas palavras. E o apóstolo João declara, na minha boca pareceu doce como mel, mas quando desceu até o meu ventre ou minhas entranhas, se tornou amargo. Não é só porque a palavra que estava vindo talvez era uma palavra de angústia, mas é que é o seguinte, a palavra de Deus na nossa boca, ela é doce, é maravilhosa quando é da boca para fora. Mas se a gente não estar disposto a fazer com que ela entre em nós e ela faça parte das nossas entranhas, sabe por que a palavra, talvez a palavra de Deus, o alimento do Senhor e Cristo,
Na boca pode ser doce como mel, mas quando desce no ventre fica amargo. Porque o ventre, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, e escreve com lágrimas que são inimigos da cruz de Cristo, ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Porque a palavra de Deus nos confronta, porque o irmão que é indigesto nos confronta, e ele incomoda a nossa alma, que é a prostituta. Você já parou para imaginar se nós estivéssemos dispostos a receber Cristo por completo? Nós entenderíamos o que é suportar os irmãos, de dar suporte. Nós entenderíamos o que o apóstolo Paulo diz: tenham paciência com os fracos na fé. Eu lembro que eu tive a oportunidade de evangelizar um casal que tinha vindo de uma instituição religiosa que a maioria de nós, eu acho que 100% dos cristãos protestantes, tradicionais, carismáticos, pentecostais, consideram como seita. E lá nesse lugar, nessa seita, eles não podem participar da... Eu lembro que, cara, é uma parada tão difícil, era uma lavagem cerebral tão difícil, que eu apresentava o evangelho e eles falavam: não, mas isso não. E eles queriam muito, a gente quer muito, porque a nossa vida tem sido transformada nesse lugar, mas a gente tem muita dificuldade. E eu lembro que eu peguei o quadro e eu abri a Bíblia, e eles abriram a Bíblia. E eu lembro que, cara, eu não conseguia acessar o coração deles com nada que eu estava falando. Até que ela falou: tem algumas coisas que me incomodam aqui na igreja ainda, e é difícil para mim. Eu falei: por exemplo, o quê? Ela falou: por exemplo, a ceia. Eu falei: o que tem a ceia? Ela falou: não, lá de onde nós viemos, não são todos que participam da ceia. Só participam da ceia os eleitos. Eu falei: quem são os eleitos? Ela me explicou. Eu falei: não, peraí, quer dizer que então a congregação inteira fica vendo 1, 2 caras tomar a ceia sozinho? Ela falou: é. E nessa hora eu comecei a chorar. E ela ficou constrangida, e ele constrangido, falando: tá tudo bem, pastor? Eu falei: se vocês entendessem qual é o presente de Deus. A mesa do Senhor preparada, para que todos pudessem ter acesso a ela, mais do que o suficiente. Mas a ordem é Cristo por completo, o Cordeiro por completo. Eu falei: vocês entenderiam. Abri 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, uma igreja que se movia muito nos dons, tanto que ele falou: gente, pelo amor de Deus, vamos dar uma ordem nisso, é muita gente profetizando ao mesmo tempo, está acontecendo. Então assim, calma. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai repreender a igreja de Corinto. Ele diz: olha, quando vocês sentam na mesa do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, não tem nada a ver com o que Deus falou em Êxodo capítulo 12, que apontou para Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que nos trazia ensinamentos. Não tem nada a ver. Por que, Paulo, não tem nada a ver? Porque vocês estão se adiantando e comendo na frente uns dos outros. E vocês estão excluindo quem é pobre, vocês estão excluindo quem para vocês é indigesto. Quer ver uma das coisas que me causa crise? Lá perto do Alcance tem um centro de eventos, uma casa de shows. E no sábado, às vezes vai começar 10 da noite, ou meia-noite o show. Cara, é 5 da tarde, tem uma fila que começa a virar a esquina. Aqui não acontece, só lá em Curitiba. Nosso culto começa às 7. Quando dá 7h05, eu olho para trás. Às vezes parece que está vazio. Eu falo: o pessoal não vem hoje. Aí quando está na metade do louvor, eu olho para trás, brotou todo mundo do chão. A gente ficou tão mal acostumado com a presença de Deus. O dia que eu tiver que ir para um culto, porque é meu trabalho, pelo amor de Deus, eu fico em casa.
As pessoas chegavam quando estava chegando perto da conferência e falavam assim: Rafa, você tem expectativa? Qual é a sua expectativa da conferência? Eu falo: irmão, hoje tem culto, Jesus está aqui, cara. Que conferência, tá maluco? O Cordeiro de Deus em nós. O apóstolo Pedro entende isso na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele fala assim: amados irmãos, pelo poder de Deus, pelo seu divino poder, Ele nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. Ele já concedeu o quê? Tudo. O que nós precisamos para viver uma vida de piedade é mesmo tudo? Não, mas espera aí, tem alguma coisa a mais de Deus que eu preciso receber? Não, você não entendeu. A mesa dele é suficiente, Cristo é o suficiente. O apóstolo Pedro diz: nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. Por quê? Para que nos tornemos coparticipantes da sua natureza divina, quem o Senhor é, o seu caráter, a sua virtude, o desejo do seu coração. Então agora a gente não se reúne mais como um povo que está esperando o Senhor saciar os nossos desejos. Por quê? Porque Ele já saciou todas as coisas. Cristo é o suficiente. E ele continua dizendo: portanto, amados irmãos, já que nós recebemos tudo que precisamos para viver uma vida de piedade que o Senhor deseja, então busquemos diligentemente acrescentar à nossa fé, fazer crescer a nossa fé, a virtude o conhecimento domínio próprio, a domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês, ou seja, já está aí, mas em vocês aumentando, agora é trabalho nosso. Vão fazer com que não sejamos nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Os nossos corações serão abertos, os olhos do nosso coração vai ser aberto. O que Jesus está fazendo na ceia do Senhor, quando Ele senta com os seus discípulos, Ele diz: muito eu desejei comer convosco essa ceia. Ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, Ele pega o cálice, você ouve isso pelo menos uma vez por mês. Ele diz: esse é o símbolo do sinal da nova aliança, meu sangue. Façam isso em memória de mim. O que vão fazer em memória dele? Só comer e beber? Não, muito mais do que isso. Façam isso em memória de mim. É o quê? Partam uns pelos outros. Quando sentarmos à mesa de Cristo, não sentaremos como quem carece de alguma coisa, mas sentaremos como alguém que está disposto a entregar tudo, porque já recebemos tudo. Então, não seremos mais como alguém que tem uma mente escravizada, esperando que se a gente cantar bem bonito, Deus vai se converter e fazer o que a gente acha que Ele precisa fazer. Mas com uma geração de filhos que já recebeu muito mais do que precisava e que agora tem só uma fome e uma sede: fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Na vinda para cá eu vi pelo menos uns 3 ou 4 barzinhos, cheio de gente chegando já cedo. Eu lembro, nós temos uma torre de oração lá em Curitiba, numa vista panorâmica que todas as igrejas podem participar toda terça-feira de manhã. Eu lembro que uma das minhas escalas eu estava lá e eles falaram: Rafa, você vai ser responsável por orar para que Deus dê casa aos moradores de rua, às prostitutas e aos órfãos. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei: Espírito Santo, nós precisamos da sua graça, desperta o nosso coração. Como um povo que entendeu que já recebeu tudo e muito mais do que precisava. Que do interior fluem rios de água viva. Como aquela mulher que quando encontrou com Jesus, ela deixou o cântaro, ela esqueceu até o que ela ia fazer e falou: esquece isso aqui, irmão. Eu vou para a aldeia e falar: vocês precisam ver quem é esse homem. E eu falei: Espírito Santo, nós lembramos sobre avivamento, de que os bares se fechavam, os prostíbulos fechavam, esses lugares todos fechavam porque as pessoas não iam mais lá. E o Espírito Santo constrangeu meu coração quando ele disse: Rafa,
Não ore para que os bares fechem. Não orem para que os prostíbulos estejam vazios. Eu falei, como assim? Ele fala, ore para que a sua mesa esteja cheia. Porque o bar só vai ficar vazio se sua mesa estiver cheia. Se você fazer o que Deus ordenou para o povo em Êxodo capítulo 12, o cordeiro é mais do que suficiente para você, então você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer como quem está esperando aquele que prometeu vir resgatar. Então, nesse tempo de espera, você vai convidar o seu vizinho para sentar à mesa e partilhar desse cordeiro que é completo. E consumi-lo por completo. Eu creio que Deus está realmente, cara, levantando uma geração que tem entendido esse paradoxo de, cara, eu tenho muita fome, muita sede de Cristo, mas mesmo assim ele continua sendo mais suficiente. Mas quanto mais eu provo dele, mais eu quero dele. E que não está esperando o que ele vai fazer. Nada contra a escatologia. Mas eu vi uma frase que eu amei que diz assim, não se preocupe. A gente tem aula de escatologia ela também. Mas diz, não se preocupe em ficar buscando sinais da segunda vinda, mas se ocupe em ser um sinal da primeira. Se nós nos ocupássemos em ser o sinal da primeira vinda de Cristo, dizendo, prove de Jesus. Como? Vem para a igreja? E muito mais do que isso, meu amigo. Chame para sentar na sua mesa. Eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer nessa geração. Eu estava ali no louvor, André e Pedro. E a mesma pergunta que Jesus fez para mim no primeiro culto do ano passado, eu sinto no meu coração de fazer para vocês. Vocês estão prontos para ter que fazer 2 cultos de adolescentes e 2 cultos de jovens no mesmo dia? Minha resposta para o Espírito Santo foi, não. E eles, bom, é bom você estar então. Quando os discípulos querem entregar a Jesus algo que ele não estava querendo receber, e Jesus disse, eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. Ele fala, levantem os olhos. Vocês não estão enxergando. Os campos estão prontos. Eles estão brancos. Vocês dizem, vai chegar a colheita. Não, vocês não estão entendendo. Os campos estão prontos. Eu não tenho dúvida de que Jesus vai fazer o que ele disse que faria. A única oração do meu coração é o que o Senhor vai fazer, não me deixe de fora. Não me permita ir comprar pão quando o Senhor está prestes a se revelar. Não me permita correr atrás daquilo que eu acho que preciso, quando na verdade eu já tinha tudo o que eu precisava. Cristo por completo. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite, por gentileza? É maravilhoso entender que em Êxodo capítulo 12, quando eles estão celebrando aquela janta tão simbólica a respeito da libertação que receberiam, do envio que receberiam, não era só o que Deus estava querendo fazer naquele momento, mas era a concretização de uma promessa que Deus havia feito para os pais. E eu preciso que a gente entenda isso como geração. Eu acho que uma das maneiras importantes de se viver que Deus tem resgatado da nossa geração é a honra. Quando Deus chega para Moisés e chama ele para trazer libertação ao povo, ele diz assim, eu sou o Deus dos seus pais, e eu vou cumprir o que eu prometi para os seus pais.
Quando eu percebo essa mesa, eu percebo gerações que estão juntas sentados, entendendo que Cristo é mais do que o Cordeiro é mais do que o suficiente. Cristo é mais do que o suficiente. Estão anelando e desejando chamar mais e mais pessoas. Como diz aquela parábola: Senhor, fizemos como o Senhor disse e ainda há lugar. E aí ele fala: volte e vá pelas estradas e atalhos e os obrigue a entrar, force-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. Eu tenho percebido que é um desespero santo, assim, sabe? O desejo de ter mais de Cristo, de receber mais de Cristo, de não ser seletivo naquilo que gostamos e não gostamos da parte de Cristo. E principalmente, não deixarmos de participar do corpo de Cristo, daquilo que para nós é difícil de digerir. Cara, Paulinho, Pedro, André, Deus vai levar vocês a lugares que parece ser difícil de digerir essa parte do corpo de Cristo. Mas é necessário, cara. É necessário. Deus me constrangeu a noite passada, quando eu cheguei, eu falei para vocês. Eu vou me forçar a sentar com parte do corpo de Cristo que para mim às vezes é difícil de digerir. Mas é o que Ele nos ordenou fazer. Rafa, mas você não está entendendo. Quando eu sento nessa mesa, eles querem me morder. A ovelha morde, meu amigo. Mas aí a gente vai ter que escolher se a gente vai ser alimento ou se a gente vai ser daqueles que matam. Ou a gente... Gente, deixa eu falar um negócio para você. Na mesa do Senhor, e essa é a minha conclusão, só tem 2 tipos de pessoa. Os que morrem e os que matam. Não tem outro tipo de pessoa. É o que Jesus fala para os judeus, quando os judeus dizem que são filhos de Abraão, e ele fala: vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Vocês são filho do diabo, porque ele é homicida desde o princípio, vocês querem me matar também. Nessa mesa vocês querem matar. Não. Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu vos envio, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. Qual que é a garantia que a gente tem, irmão? É de ser consumido. Quando a gente entendeu que já recebeu tudo que precisava e muito mais, e que Cristo é mais do que suficiente, então a gente vai sentar na mesa não como quem está pronto para consumir uns aos outros, como alguém que devora, mas alguém que está pronto a se entregar uns pelos outros, como Cristo faz na ceia quando o Pai diz: façam isso em memória de mim. Partilhem-se uns pelos outros. Esse é o tipo de geração que eu acho que Deus espera que nos tornemos, como alguém que espera a sua vinda, mas também apressa. E aí, quando alguma ovelha quiser nos morder, a gente vai dizer: pode morder que eu sou alimento, não veneno. Vou falar para você a mesma coisa que eu falo lá no Alcance Jovem. Se você queria um lugar para se sentir só bem e ter uma vida completamente feliz, sem problemas, não é o seu lugar aqui, cara. Nós estamos igual Tomé, dizendo para os discípulos assim: vamos nós também morrer com ele, porque só pode achar vida quem entregar por Cristo. Porque se Cristo se entregou por completo, é o chamado que ele nos faz nessa noite. Nova aliança. Sejam a evidência, como vocês já são, continuem sendo melhor, a evidência da primeira vinda de Cristo. Se entregando na mesa do Senhor, não sendo seletivo naquilo que querem receber de Cristo. Entendendo que Ele é mais do que o suficiente. Convidando muitos outros a se sentar a essa mesa também. E principalmente com aquilo que parece ser indigesto do seu corpo. Espírito Santo, nós queremos te entregar, Senhor, todo o nosso coração.
todas as nossas carências e ausências, aquilo que acreditamos que precisamos do Senhor ou de outras pessoas, como reconhecimento, aprovações, seguidores, dinheiro ou qualquer outra coisa que nós achamos que poderia nos saciar, ou aquilo que nós achamos que poderia cobrir a nossa nudez, a não ser o sacrifício de Cristo. Senhor, transforma o nosso coração, abre os olhos do nosso coração, que o Senhor seja tudo, não só a tua palavra na boca, doce como mel, mas que desça as nossas entranhas e faça parte de nós, e apesar de parecer amargo porque confronta a nossa alma prostituta e carente, ela transforma a nossa vida e a nossa mentalidade deixa de ser escrava. Senhor, a nossa oração é aquilo que o Senhor está para fazer, não nos deixe de fora. Não nos permita ir comprar pão como quem quer suprir a necessidade, mas nos permita ficar na revelação de quem o Senhor é, e que isso nos baste. E a nossa comida e a nossa bebida, nós conheceremos que é fazer a sua vontade e completar a sua obra.